no canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. E então, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo girão de notícias do dia, como sempre, recheado de informações. Bom, galera, a situação é a seguinte: o Vasco tá indignado com a postura da CBF de aceitar o pedido da Rede Globo de uma partida tão importante do Vasco em cima da hora e mudar a data. O Vasco tá desde manhã tentando resolver esse imbróglio com a CBF e reverter a situação. O Vasco, inclusive, ia liberar ingressos para venda hoje e até agora não colocou ingressos à venda, porque o Vasco quer tentar reverter a decisão para o jogo voltar a ser no domingo. Enfim, Carlos Brasil deu uma entrevista ao programa Seleção Sport TV e falou do planejamento e deixou muito claro ali que, na visão deles, o Vasco deve engrenar a partir do 11º jogo. Passaram já 6 rodadas, ou seja, para a galera aí que tem desejo da demissão do Zé Ricardo, acho muito improvável mesmo que ele seja demitido e ele vai ficar até a passagem de bastão para 777 Spartans, caso realmente isso aconteça. Foi tentado levar também o jogo entre Vasco e Guarani, que é na próxima rodada, depois dessa do jogo contra o Bahia, para Manaus, e a CBF vetou. Enfim, o Vasco emitiu um comunicado oficial, Carlos Osório também se pronunciou. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Bom, antes de eu começar a trazer as informações, eu venho lembrar para vocês da minha grande parceira que tá comigo todo dia, que é quem? O aplicativo da OneFootball. Cara, que aplicativo extraordinário. Nele eu tenho notícias do Vascão, do futebol brasileiro, europeu, sul-americano, vejo de graça todos os jogos do alemão, tenho dados estatísticos aí do Campeonato Brasileiro e o mais bacana, eu posso personalizar o aplicativo com o meu clube do coração. Eu vou lá, marco o Vascão e aí toda a notícia do Vasco, o aplicativo manda a notificação na tela do meu celular. E além do mais, a OneFootball tá sempre correndo atrás de novidades. Eles fecharam uma parceria com o Brasileirão e logo assim que acabam os jogos, os lances dos melhores momentos da partida em alta definição você vê na palma da sua mão. Chega de ver melhores momentos com imagens borradas aí. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, galera, vamos virar a chavinha e vamos começar a falar dessa polêmica da mudança aí do dia e horário do jogo entre Vasco e Bahia. O Vasco alega que não foi consultado pelo BEP, não foi consultado pela CBF e tampouco pela Rede Globo. A decisão foi tomada por lá e o Vasco apenas foi comunicado. O Vasco está muito indignado com essa situação e, como eu disse lá na introdução, está tentando reverter a mesma. Eu vou ler para vocês, inclusive, uma nota oficial que o Vasco fez hoje, reclamando dessa situação. Confere aí. O Vasco da Gama informa que foi surpreendido com a decisão da CBF de, no meio da noite de ontem, alterar o jogo diante do Bahia de domingo à tarde para segunda-feira à noite. O clube acredita que, além de perdas esportivas e financeiras, a mudança prejudica também seu torcedor, que já estava preparado para se deslocar de outros lugares do estado e do país para São Januário no fim de semana. O Vasco está desde as primeiras horas da manhã de hoje fazendo gestões junto à CBF, FERJ e Polícia Militar para encontrar uma solução para reverter essa situação que desvaloriza a competição e que só traz prejuízos aos clubes, ao futebol e também ao Rio de Janeiro. Bom, galera, tá feito o registro da nota oficial do Vasco. Eu, por acompanhar muitos anos aí de Campeonato Brasileiro, acho que não vai dar em nada. Simplesmente a Globo quis fazer e vai fazer e fica por isso mesmo. Porque eles são as detentoras ali dos direitos de transmissão dos jogos. Enfim, vamos aguardar. Eu me surpreenderia muito se ocorresse uma mudança e o jogo voltasse a ser como era. Lembrando que a grade estava montada e a Globo que quis passar Botafogo e Fortaleza para domingo 4 da tarde. Ou seja, nesse momento, eles devem estar achando que dá mais audiência passar Botafogo e Fortaleza do que Vasco e Bahia. Enfim, normalmente a Rede Globo passa também jogos em TV aberta, jogos fora
do Rio de Janeiro. Vamos aguardar. Sobre Vasco e Guarani, que é na próxima quinta-feira, o Vasco joga com o Bahia domingo ou segunda, tá indefinido aí. E com o Guarani jogaria na quinta. O gramado do Brinco de Ouro, que é o estádio do Guarani, está passando por reformas, então ele não vai poder mandar o jogo lá. E tiveram empresários amazonenses querendo levar o jogo lá para a Arena da Amazônia. O Vasco tem uma torcida absurda por lá, mas a CBF, ao ser consultada, vetou. Lembrando que quando o clube mandante ele quer levar o jogo para fora, ele tem que consultar a CBF. O Vasco deu ok, o Guarani concordou, eles aceitaram a proposta que tinha sido feita, mas a CBF vetou a ida do jogo para Manaus. Então Vasco e Guarani devem jogar lá em Araraquara, inclusive local onde o Vasco jogou contra a Ferroviária pela Copa do Brasil, tomou um sufoco desgraçado. Thiago Rodrigues foi eleito o melhor jogador da partida, mas o Vasco se classificou com gol de Raniel. Para fechar o assunto, o Carlos Osório deu um depoimento ao Globoesporte.com comentando toda essa situação da mudança do horário. Isso nos surpreendeu muito, é o nosso próximo jogo. Não estamos falando de rodadas para frente. Nossa torcida e comissão técnica, todo mundo está trabalhando o planejamento juntos. Fazer uma mudança dessa sem sequer comunicar é inusual, surpreendente e, na minha visão, equivocada. Bom, galera, vamos virar a chavinha agora e vamos falar de Carlos Brasil. Ele participou do programa Seleção Sport TV hoje na parte da tarde, falou sobre o atual momento do Vasco na tabela, planejamento, enfim, tem muitos assuntos interessantes aí. Eu vou deixar com vocês os principais trechos do Carlos Brasil, falando que, inclusive, na opinião dele, não se monta um time da noite pro dia e tem que se valorizar os jogadores que vieram pro Vasco e também o Zé Ricardo, que disseram sim ao Vasco no momento onde muita gente estava dizendo não, vide o atual momento do Vasco da Gama. Confere o que disse o nosso diretor executivo, Carlos Brasil, em entrevista dada ao Seleção Sport TV. Na briga a gente já está. É um campeonato muito difícil. Estamos brigando com times acostumados a ganhar campeonatos, mas estamos cientes que precisamos melhorar em vários aspectos. Isso está sendo conversado internamente. Os próprios jogadores têm uma fase de adaptação ao clube e ao modelo de jogo do treinador. A gente espera que o Vasco não deixe de estar na briga, que a gente já veja a evolução desse time nas próximas rodadas, que os jogadores se adaptem e se conectem mais. Esperamos que lá pela 10ª ou 11ª rodada estejamos apresentando um futebol melhor no nosso planejamento interno. O futebol não se faz um time da noite para o dia. O clube precisa ter uma filosofia implantada de jogo e os jogadores precisam entender essa ideia. Isso não acontece da noite para o dia, infelizmente. Mas mesmo assim é uma equipe que se mantém invicta e na briga. De certa forma, isso é satisfatório. Corremos risco de não ter um elenco para disputar a Série B, muito em cima do orçamento que tivemos. É o planejamento ideal? Claro que não. Aí entra muito da questão do comprometimento dos jogadores que estão aqui. São jogadores que quiseram jogar no Vasco. Precisamos valorizar esses profissionais para que possamos caminhar com essa questão da filosofia. Não é de uma hora para outra. Esperamos fazer isso a médio prazo. Tenho certeza que vamos conseguir o acesso à Série A. Chegamos em 15 de dezembro com o mercado em andamento. Tentamos contato com muitos jogadores. Infelizmente, não conseguimos trazê-los. Naquele momento, o Vasco tinha problemas de salários atrasados. Muitos jogadores ficaram desconfiados. Não é o ideal se formar um elenco todo ano. Contratamos 21 jogadores. Diante de todas as dificuldades, temos que valorizar todos os jogadores que nos disseram sim ao Vasco. E também o Zé Ricardo, que aceitou o nosso convite. Dentro de uma perspectiva que a gente tinha. O saldo é positivo. Sabíamos que teríamos uma dificuldade muito grande no estadual e na Copa do Brasil. E teríamos que fazer ajustes. O trabalho é árduo, concluiu Carlos Brasil ao programa Seleção Sport TV. Bom, galera, e para finalizar, vou deixar com vocês o nosso zagueiro Juan Quinteiro comentando dois temas importantes. Primeiro, o Vasco teve 3 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B jogados em São Januário, 2 vitórias contra a CSA e Ponte Preta e um empate na estreia contra a equipe do Vila Nova. O Quinteiro foi perguntado
Qual é a experiência que foi tirada depois desses 3 jogos? A pressão muito grande ali e um apoio muito grande também. O Vasco vai ter uma sequência de jogos em casa. Tem a partida agora contra a equipe do Bahia e depois também tem o jogo logo na sequência do Brusque. Tem mais um outro jogo agora que é o Grêmio. Dos próximos 4 jogos do Vasco, 3 são em São Januário. Então o que foi tirado de lição dessas 3 partidas? E também o fato ali de Cruzeiro, Grêmio, Sport, Bahia, todo mundo tá no pelotão de cima ali, o Vasco é o 5º colocado hoje. Se isso coloca uma pressão a mais no Vasco, para ele estar nessa obrigatoriedade de correr e entrar logo no G4. Acho que são jogos muito diferentes, sabe? Eu acho que coisa que nos ajuda muito é o campo da gente, que o campo é muito bom, que o torcedor está apoiando, está com a gente sempre, mas eu acho que são times totalmente diferentes. O Vila Nova foi um time que veio aqui por uma bola a defender, o Aponte já propôs um pouco mais jogo, a gente tinha mais espaço, e agora é outra estratégia diferente, que a gente vai ter que trabalhar para conseguir a vitória aqui em casa, né? Mas são jogos completamente distintos. Irmão, acho que a gente tem que viver seu próprio campeonato, sabe? Tem que jogar e trabalhar o próprio campeonato do Vasco. Não olhar para ninguém, não olhar para ninguém. A gente tem que trabalhar o campeonato da gente e é assim que a gente vai conseguir no final do ano o objetivo, com certeza. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais à noite, aí por volta de 10h30, eu chego com mais informações, beleza? Chegou até que dar essa moral, senta o dedo no like aí. Se for novo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Além também de seguir a gente lá no Instagram. Futebolaço Podcast pegou 10 mil inscritos, chegamos a 10.200 inscritos já. As nossas entrevistas estão dando a visualização legal. Tem vários cortes bacanas lá. O Lucas Pedrosa sentou o verbo, falou de vários assuntos bacanas. Dá uma olhadinha no nosso canal Futebolaço Podcast e já se inscreve lá, beleza? Inclusive nessa quinta-feira o convidado é o Alex Evangelista. É isso, 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, em volta, nós tamo junto. Valeu, fui!